Boa noite, fraternidade. Olá, amigos. Feliz, pessoal. Muito feliz e grata de podermos estar juntos nessa noite para refletirmos sobre uma lição linda que está lá na obra Sol nas Almas. É uma psicografia do médium Valdo Vieira, um trabalhador que esteve junto ao Chico durante alguns anos, psicografando as mensagens daqueles espíritos que sempre estiveram com Franciscano Xavier. Então, nessa obra, André Luiz nos traz lições sublimes sobre nossas atitudes, comportamentos, sobre a nossa vida, iluminando-nos com a mensagem do Evangelho, que é um sol mesmo em nossas almas, né? Que não só nos aquece, quanto nos clareia a senda da jornada. A lição sobre a qual nos debruçamos hoje é o capítulo 8 da obra, intitulado Tua Hora de Humildade. Uma lição, assim, profundamente adequada para o momento em que a gente vive, né? Momento terreno, momento de integração de tecnologias, em que todo mundo virou uma grande egrégora e todo mundo tem espaço de fala e pode ter visibilidade se quiser, né? Então, espaço de fala para falar o quê? Uma questão. André Luiz nos convida nessa lição sublime a dedicarmos. Ele começa de maneira positivamente desafiadora, dizendo assim: se a gente não consegue ainda ser humilde, porque a humildade é uma conquista do espírito, né? E quando passa a ser arcabouço do espírito, a gente não precisa mais se esforçar para ser humilde, a gente é. Simplesmente é. Mas enquanto não estamos nesse lugar, não conquistamos essa virtude de verdade, né? Porquanto estamos habitando um orbe atrasado, onde graça ao orgulho e o egoísmo filho direto do orgulho, né? E pessoas que habitam naturalmente por conexão, porque estamos no orbe que estamos por conexão, né? Os espíritos habitam os orbes por sintonia. O próprio André Luiz nos ensina que estamos conectados lá nos domínios da mediunidade, que estamos todos conectados em todos os universos da criação divina por sintonia e afinidade. Então, num orbe expiatório como o nosso, onde graça é o orgulho e seus derivados que são muito infelizes, né? Egoísmo, vaidade, para citar apenas dois, né? Mas o arcabouço de vícios aqui na Terra é grande. Então, os espíritos que estão conectados a um orbe desse é porque não podem dizer que conquistaram, assim, como patrimônio inalienável do espírito, as virtudes plenas em totum, né? A gente está na caminhada. E tudo bem também estar na caminhada, né, gente? A gente está no processo de aprendizado. Então, uma virtude sublime, linda e divinal como a humildade, nós não a temos. Não podemos reconhecer, mas podemos ser aprendizes do amor do Cristo, né? Podemos nos colocar nesse lugar. E como derivativos do amor, como filhos do amor, filhas do amor, estão as virtudes lindas, né? A beneficência, a esperança, são todas filhas do amor, né? Quando compreendemos que somos sustentados na terra pelo amor, crescemos em esperança, crescemos em fé, que é a irmã da esperança, né? Crescemos em beneficência, que é o bem aplicado todos os dias, o bem-estar para todos. Crescemos também em humildade, que é compreendermos que eu e o outro somos igualmente filhos do Pai. E que o outro tem o mesmo direito de ser feliz quanto eu. E que por mais que eu caminhe na Terra, eu não sou mais do que o outro, porque eu sou sempre menos que alguém, tem algo que aprender. E por mais que uma pequena fósforo tenha iluminado a minha caminhada, há uma imensidão de sombra ainda que eu preciso vencer. E o outro está aprendizado, e eu também. E o outro me incomoda porque eu incomodo a muitos. Né? No nosso aprendizado humilde, eu penso que a gente deveria dar com a placa assim: desculpe o transtorno, estou em reforma. Pra gente compreender que a gente incomoda também e atrapalha também. E o próprio Emmanuel nos fala que se alguém nos incomodar, pense no esforço que alguém em algum lugar pode estar fazendo também para estar conosco, palmilhar a estrada conosco e nos suportar. Nos suportar no sentido de dar-nos suporte, que é a origem da palavra, né? Não no sentido derivativo que a gente dá, né? Na Terra. Então, nesse sentido, por que nós argamassamos ainda a virtude, falando apenas de uma virtude, a virtude de humildade como patrimônio inalienável nosso, André Luiz nos convida. Estamos num orbe atrasado, né? Não podemos dizer pessoas humildes, mas
encaminhada, alguns mais, outros menos, para aprender essa virtude que é tão valorosa, tão importante, né? A referência maior que a gente tem sempre, sempre, sempre de todas as virtudes na Terra é Jesus, né? E nos ensina Emmanuel, ninguém mais humilde que o Mestre, né? Que poderia ter se colocado na Terra como tudo o que ele é, né? Nosso governador, né? Mas ele só quis ser nosso amigo. O título que ele aceitou foi o de mestre, né? Mestre é aquele que é magistral no que ele leciona, porque ele é mesmo. Jesus é, né? Pensemos que a Terra tem 8 bilhões de anos. Então, quando a gente ainda era não sei o quê, né? Em 8 bilhões de anos, nós, humanidade terrena, Jesus já era o governador da Terra. Então, vocês imaginam o tamanho desse espírito, né? No entanto, ele aceita o título de mestre, que nós atribuímos a ele, mas chama-se para nós de amigo. Então, Jesus leciona também a humildade para nós, né? Jesus é o nosso mestre em todas as virtudes divinais, que no nosso palmilhar, na nossa caminhada como anjos, que um dia seremos todos, né? Um dia todos nós seremos anjos. No nosso aprender as virtudes de Jesus, sempre o paradigma celestial para nós. André Luiz, retornando ao Sol das Almas, capítulo 8. André Luiz nos fala: por que não temos a virtude, a humildade, para citar essa no dia de hoje, nos nossos 30 minutos hoje de palestra, consoante o capítulo de André Luiz, ele fala: exercitemos essa virtude. 1 hora por dia de humildade. É a proposta de trabalho que ele nos apresenta no capítulo. E é lindo a gente pensar, será que a gente tem conseguido por dia, no decurso de 24 horas, exatamente aquele período natural em que a Terra gira em torno do próprio eixo e repete isso 365 vezes ao longo de um ano do nosso calendário anual terreno? Será que um dia a gente consegue por 1 hora ser humilde? E aí ele faz a pauta de trabalho. Apenas por 1 hora, comecemos a exercitar. E pessoal, se a gente exercitar 1 hora por dia a virtude da humildade, 1 hora por dia uma outra virtude, vamos crescendo, porque o caminho se faz ao caminhar. E é necessário a gente dar o primeiro passo, né? Como dizem os nossos irmãos budistas, para a gente subir o Monte Fuji é necessário dar o primeiro passo. Então, para a gente sair da conquista das virtudes de um terreno somente teórico, ou tirarmos do éter, é preciso conquistar tal virtude, comecemos a aplicar na prática. Esse é o convite desse cientista terreno desencarnado que nos traz um convite para a prática. Incrível, incrível. A fala de Ana Luísa é muito perfeita e muito congruente com o legado da medicina que ele levou para a pátria dos espíritos. Vamos fazer, né? Pra gente trazer bem pro Terra a Terra, lembro-me da música dos Paralamas de Sucesso. Vamos consertar o mundo? Vamos começar lavando os pratos. É preciso a gente fazer alguma coisa, dar algum passo para a eternidade, na direção da transformação que a gente quer. Como disse Gandhi Mahatma, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então a gente queria um mundo com mais humildade, né? Quando a gente olha o mundo, as lideranças, né, de todas as nações, a gente observa às vezes no outro o orgulho e os derivados do orgulho de maneira tão veemente. Lembremos-nos também mais uma vez dos budistas: quem olha para fora dorme, quem olha para dentro desperta. Então, como eu posso fazer para não ser essa pessoa que esbanja, né, orgulho, egoísmo, vaidade? Porque os espíritos nos ensinam também, a Joana de Anjos na série psicológica, que o que nos incomoda do outro é o que a gente ainda tem. Aí a gente faz do outro espelho. Então, se o orgulho, a vaidade, nesse mundo que se tornou palco para tantas pessoas que deveriam, na verdade, mesmo estar caladas nos seus processos, tragamos para nós. E eu? Eu tenho falado de algo que vale a pena falar? E eu tenho sido um ser humano que faz a diferença na Terra? Olhar para dentro, né? E aí começar a lapidar em nós, no diamante bruto que somos ainda, né? Porque um dia vamos brilhar. Mas precisamos primeiro lapidar em nós o diamante que está colocado dentro de nós mesmos, que é a nossa essência, que é o nosso DNA divinal, porque todos temos. Somos filhos de Deus, né? Quando a gente sai para a eternidade, um dia das mãos lindas de Deus, a gente sai para uma caminhada que é luminosa. Mas o processo nos pertence, né? Ninguém fará por nós a reforma que nos pertence, né? Seria absurdo a gente imaginar que a gente vai mutatis mutandis, só pra gente ter uma comparação terrena, que a gente pegasse o nosso habitat, nossa casa, nosso lugar onde a gente vive, entregasse pra alguém, faz reforma aí do jeito como você quiser,
Se é o seu lugar, se você respeita o lugar onde você vive, onde você dorme, acorda, você vai cuidar desse lugar, né? Como uma posse transitória e passageira, onde vai ter cuidado. Então, ainda mais com aquilo que é o seu ser, que é onde você vive, que só vive em você. Tudo aqui em volta é passageiro, né? Então, lembremos-nos daquele poetinho brasileiro que ao final da vida morava num lugar bem pequenininho. E aí a repórter foi perguntar pra ele, porque ele era um poeta imenso, se ele morava naquele lugar tão pequeno. Ele, não, aqui estão minhas coisas. Eu moro em mim, né? A gente mora na gente. Então cuidemos da gente. Então é preciso a gente começar, né? Começar o processo de transformação. André Luiz nos convida no processo da humildade a sermos humildes 1 hora por dia. E ele fala, silencie por 1 hora para deixar o outro falar. Os espíritos nos ensinam que há muita sabedoria, muitas vezes a gente se calar para deixar o tolo falar. Não é que a gente vai ser omisso, é que essa pessoa precisa falar do que ela pensa, e não vale a pena entrar em contenda, e nem ela está pronta para ouvir a luz que a gente supostamente poderia trazer para aquele enigma, ou para aquele dilema que ela traz. E às vezes a gente precisa prezar pela paz, não a paz omissa, mas a paz no tempo, sabendo qual é a hora de falar e qual é a hora de se calar. Então exercer humildade diante daquele que você percebe claramente que sabe menos que você, mas que está na posição colocada no mundo de liderança. Silenciar, aguardando no concurso do tempo o momento em que você poderá apresentar um construto positivo, né? Humildade no falar, que às vezes a gente é tão orgulhoso e acha que, já ouviram isso? Fulano precisava ouvir umas verdades, meu Deus. Ninguém precisa ouvir as coisas que a gente tem a dizer dessa forma. A gente aqui no nosso ego, usando a expressão ego aqui como o Joana de Anjos traz na série psicológica, precisa expor, precisa jogar o outro, usar a palavra como um tacape, ainda mostrando o primarismo que ainda existe em nós, tá? Se a nossa fala é importante para contribuir, pensemos como a gente fala. A forma de falar é muito importante. Caridade no verbo, os espíritos nos ensinam. E humildade, para saber a hora de falar, a hora de calar. Nem sempre será oportuno falar. Então cale-se. Né? Em alguns momentos será necessário beber a aguinha da paz mesmo. A bem do todo. Porque se a minha exposição vai retirar a paz de alguém, vai perturbar o ambiente, vai estremecer um lugar, não é de Deus, não vem de Deus esse momento. Entenderam? Vem do meu ego. A minha necessidade de falar. O Chico nos alerta. Se você pensa que a sua palavra tem que ser jogada de qualquer maneira em face do outro, pense, lembre-se que a planta precisa de água também. Mas jamais de água quente. Que despejar água quente numa plantinha iria matá-la. É a mesma coisa a força do verbo. Então, humildade no falar, ele nos fala. Humildade no ajudar alguém, tá? O André Luiz nos rememora que o processo de colocar sem ser chamado num trabalho, muitas vezes vai exigir da gente o esforço da humildade. De eu falar, peraí, por que não eu? Entenderam? Então, no reduto doméstico, por exemplo, por que não eu que vou fazer esse trabalho agora? Por que eu tenho que esperar alguém que faça? Por que o outro que tem que fazer? Por que não pode ser eu que vá lá e faça? Mesmo que eu pudesse fazer outra coisa, que eu estivesse ocupado com outra coisa. Os espíritos nos alertam, nunca pense que você está muito cansado a ponto de não poder dar um pouco mais. Isso também é exercício da humildade. Porque sempre eu vou deixar a tarefa X, Y, Z para o outro fazer, se eu tenho condições de fazer. É diferente quando você está amplamente ocupado, focado numa tarefa e compartilha com outra tarefa. Alguém faz uma coisa para fazer a outra, ou quando tem um espírito de equipe. Agora, não fazer simplesmente porque no meu ego eu entendo que aquela é uma tarefa de menor valor, de menor valia, isso é do ego. Experimentemos também fazer, tá bom? Experimentemos também as tarefas mais simples. Lembro-me também do Chico, que certa feita está nos casos de Chico Xavier, em que ele teve que fazer uma tarefa bem humilde no local onde ele estava, que era higienizar, né, o banheiro. E aí, nesse momento, ele olhou que o banheiro estava uma situação muito difícil, e a mãe falou para ele, se essa é a sua tarefa, Chico, faça, bem feito e com amor. É assim mesmo, porque quem pode ir mais, pode ir menos. Então, se eu posso idealizar uma grande tarefa, eu tenho que ser capaz. E se a vida me chamar, terei que fazer a tarefa menor. Não é possível a gente ficar tergiversando acerca daquilo que é teórico, grandioso. Eu só sirvo para planejar. Mas na hora de fazer são os outros. Na hora de pegar a vassoura e varrer o centro não posso ser eu? Por que não? Porque eu estou dando exemplo só para os espíritos agora. Eu só posso planejar, mas na hora de fazer não sou eu. Na hora da tarefa diminuta, que é servir água, não pode ser eu. Lembrando os parâmetros do sucesso, na hora de lavar os pratos não pode ser eu. Eu quero consultar o mundo, mas eu não posso. Fazer essa tarefa? Posso. Aí a André Luiz nos convida aqui, faça a tarefa menor, exercite, porque o seu exemplo também arrasta.
Viu, pessoal? Às vezes a gente fala, mas nós não podemos esquecer que as palavras podem até emocionar, mas o exemplo que arrasta o outro, né? E se a gente quer, então, ensinar, a forma verdadeira de ensinar algo é vivendo, tá? A gente pode falar, eu posso ficar aqui 30 minutos falando, mas se eu não for capaz de fazer o esforço, André Luiz nos convida 1 hora por dia na vivência daquilo que eu tô falando, não tá servindo. Vão ser só palavras, palavras apenas, palavras ao vento. Só é capaz mesmo de evangelizar aquele que faz o esforço da vivência. A gente não pode nem dizer que vive, né? Porque nós somos criaturas atrasadas, mas precisamos fazer o esforço. E aí, André Luiz nos convida a fazer o esforço da humildade. Como não é uma virtude natural em nós, faça o esforço. Faça cotidianamente o esforço da humildade. Ele nos convida aqui a uma outra situação, relevar o outro que foi grosseiro com você, releva. A gente não sabe a vida do outro. Pessoal, a gente não sabe, viu? A gente não sabe o que o outro tá passando. Realmente aquela ofensa foi uma ofensa ou ele nem percebeu? Ou foi o meu ego que se sentiu ofendido? Né? Ah, tal pessoa passou e nem me cumprimentou. Ei, peraí, às vezes nem te viu. E às vezes te viu, mas a pessoa tá, como dizem os espíritos, tão carregada de um fardo, de uma vida difícil, com desafios que a gente não imagina, que não lembrou. E aí o meu ego se feriu, ela passou por mim e não me cumprimentou. Existe a humildade, que nós não precisamos ser também o último refrigerante do deserto, que todo mundo tem que cumprimentar, que todo mundo tem que ver, que todo mundo tem que reverenciar. Para. Vamos reconhecer também a nossa diminuta importância, porém valiosos para Deus no nosso trabalho, mas compreender que o outro às vezes está no caminho dele, entendeu? E deixa ele no processo dele. Isso também existe humildade, 1 hora por dia fazendo isso. André Luiz nos convida aqui a relevar às vezes até a suposta brutalidade do outro, né? Na resposta, às vezes não pensou, às vezes tá carregando, aí ele fala do trânsito, às vezes aquele carro que passou e que te fechou, tá levando alguém para um hospital, para uma situação difícil que a gente não calcula, às vezes perde a gente, aquele familiar próximo, né? Aquele filho que às vezes deu uma resposta aparentemente mais grosseira, e que potencialmente poderia ter nos ferido. Os espíritos nos convidam a relevar. Ele fala que quando a gente tá, os espíritos nos falam no evangelho, quando a gente está no topo de um monte, as questúnculas lá embaixo na areia não nos tocam. Que seja assim, que possamos, como André Luiz, nós não estamos no topo do monte da humildade, nós somos no sentido de aprender a virtude, mas nós precisamos exercitar 1 hora por dia. Então, aprendamos também a não ser ter tantos milindres, sabe? Pessoal, a gente não sabe o que está vivendo no coração do outro. Às vezes, na distância de um braço da gente, tá bom? Tem uma pessoa com um sorriso no rosto que está carregando uma enfermidade, um dilema existencial, dores atrozes, dificuldades. Os espíritos alertam que se fossem conosco, de verdade, nós não suportaríamos. Então aprendamos a relevar, a pensar que aquela pessoa talvez não esteja num dia bom e seguir em frente com a nossa vida. O que eu tenho a ver com o outro? Não traga para você. Também não traga a lama, né? O tóxico emocional do outro para você. Não pega para você. Aprender, né? Aprendizado. E aí 1 hora por dia de aprendizado, né? Assim, não pega para você. Se a pessoa é tóxica, se ela é ingrata, se ela é grosseira, é dela. Não traga isso para você. Siga você com a sua consciência tranquila. Esse, André Luiz nos fala, é o roteiro. É o roteiro do aprendiz das virtudes, a sua consciência. Esteja permanentemente com a sua consciência chancelando seus atos, suas escolhas, sua conduta, seu falar, seu fazer, seu sentir, seu pensar na Terra. A sua conduta é o seu paradigma. Não deixa o outro ser também não, tá bom? Que aí é na sua consciência onde estão escritas as leis de Deus. Paute-se pela sua consciência e exercite, busque exercitar todos os dias as virtudes divinais que estão escritas em você, estão em mim, estão em você, porque estão no DNA da criatura humana, porque somos todos filhos de Deus, criaturas divinas. Ajuda-nos muito, sabe, pessoal, eu penso, no aprendizado amoroso da humildade e de outras virtudes, compreendermos que em tudo está Deus, né? Memei lá no livro Pai Nosso, nos conta a história de um servo, que em todas as situações, olha que ele era humilde. Dias felizes, ele falava, louvado seja Deus. Dias tristes, ele dizia, louvado seja Deus. Uma situação complicada, ele agradecia a Deus. Situação que se abria feliz, lembrava de ser grato a Deus. Sempre bendizia a Deus em tudo via Deus, né? E aí, esse servo bastante humilde era sempre observado pelo patrão dele. Lembre-se, viu, de viver daquilo que você fala, que tenta ensinar. Como diz Paulo de Tarso, nós somos observados sempre
por uma nuvem de testemunhas, né? No caso, pode estar as palavras de espíritos, mas podemos também trazer para os encarnados, que também nos observam, né? E só assim a gente se torna capaz de evangelizar, né? Como diz Francisco de Assis, já a gente volta na história da Memê. Evangelize sempre. Sempre. Se precisar, quando precisar, use as palavras. Para dizer que a gente precisa viver o evangelho e que evangelizar é viver, tá? Evangelizar tem como sinônimo direto, na praxis, a vivência. Esse serve, então, em tudo bem dizia Deus, né? E o patrão observava. Ele era humilde. Aí um dia o patrão aproximou-se dele e falou, o patrão não acreditava, não tinha fé. Então vivia um momento infeliz na Terra, né? Quando os espíritos ensinam que, por meio da psicografia do Chico, que dos mais infelizes da Terra, os mais infelizes dos mais infelizes são aqueles que perderam a fé. Porque é muito triste não ter fé e ter que seguir vivendo. E aí, o patrão se aproxima dele e fala assim, eu observo que em tudo e por tudo você dá graças a Deus. E o servo humilde fala, sim, Senhor. Ele fala, como você pode ter certeza que Deus existe? E aí o servo responde para ele com profunda sabedoria. Mas ele nunca havia expressado a sabedoria dele ao patrão. Aguardava o momento correto. Lembra que André Luiz nos convida aqui na lição do exercício da humildade? Aguardar o tempo certo de falar, não sair falando, também não sair jogando pérolas para aqueles que não querem ouvir, que vão chafurdar com suas pérolas na lama? Não, guardar. Mas nesse momento ele havia perguntado. E aí era hora de evangelizar com palavras, né? Ele evangelizava por toda a vida com atos. E aí o patrão pergunta para ele, como você pode ter certeza que Deus existe? E ele fala, Senhor, quando recebes uma carta, como sabes que ele enviou? O patrão dele lia, né? Era letrado. E aí ele fala, pelo selo. Naquela época mandava-se cartas, é uma história antiga. E aí o selo era familiar. Então quando a pessoa mandava uma carta, ela ia com o selinho da família, ele sabia família tal. Entendeu? E fala, pelo selo. Pelo selo eu sei que essa carta é verídica. Esse mundo hoje, mensagens falsas, precisaria disso, né? Da gente ter um selo para falar mensagem verdadeira, mensagem falsa no mundo tecnológico, né? O servo pergunta, quando você recebe uma carta, como você sabe quem te mandou? Aí o patrão responde, pelo selo. Ele, quando você recebe uma joia, compra uma joia para sua esposa, como você sabe que a joia é verdadeira? Naquela época, como ele ia comprovar? Ele fala pela assinatura do ourives, que aquele que fazia o trato das pedras preciosas, das gemas, era alguém de confiança nas comunidades. Ele assinava, era o ourives. Então era um selo, né? Que mostrava que aquela joia era fidedigna. Aí fala, Senhor, quando entregas uma joia para sua esposa, como sabes se a joia é verdadeira mesmo ou se não é falsa? E aí o patrão fala, pela assinatura do ourives, ele, quando algum animal perambula aqui na nossa fazenda, no nosso acampamento, como sabes qual animal que foi? Ele, pelo rastro. Pelo rastro eu reconheço. Aí o servo humilde, mas profundamente sábio, chama o patrão lá fora e fala assim, olha, Senhor, era noite, e no céu brilhava a imensidão das estrelas. Ele fala, Senhor, olha para esse céu. Senhor, esses sinais não são humanos. Esses sinais são de Deus. É a criatura pequenina, reconhecendo-se, pequena, mas filha, amada diante da imensidade de todos os universos criados por Deus. Esse é o sentido da humildade. De você se reconhecer pequeno, minúsculo, diante da imensidade, como diz o próprio André Luiz, de todos os universos criados por Deus. Mas ainda assim amado, reconhecido e importante. Senhor, esses sinais não são dos homens. O servo naquele instante ensinou ao patrão a reconhecer os sinais de Deus. E esse reconhecimento traz para nós profunda humildade. Reconhecermos que há algo que está para além da nossa diminuta capacidade, que são os desígnios divinos. E que em tudo há Deus. E que Deus está em todos os lugares. Tudo planejando, tudo fazendo. Em tudo está Deus. Essa compreensão de que estamos mergulhados no próprio pensamento de Deus nos dá, além de amor, acalanto e consolo, também o profundo senso da humildade, de compreendermos que criaturas somos e tudo devemos ao Pai e por tudo vamos dar graças sempre. Pessoal, eu queria encaminhar aí os nossos minutos finais, já que estamos hoje refletindo sobre a humildade, quando André Luiz nos convida a darmos 1 minuto do nosso dia, 1 hora do nosso dia. Se a gente der 1 minuto, já está no começo da caminhada, né? Dá 1 hora do nosso dia para o exercício dessa virtude.
quero lembrar Jesus, né? Humilde por excelência, o pastor divinal que nos tem por ovelhas dele, nos convida diuturnamente a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. Naqueles momentos que antecederam ao Gólgota, Jesus reúne os discípulos. Humberto Campos, mentor de nossa casa, nos narra de maneira detalhada, está nos evangelhos, mas Humberto Campos nos narra de maneira detalhada lá em Boa Nova. Reúne os discípulos para uma última ceia. E naquele momento os discípulos, ainda sem compreender com clareza os dias que viriam, a dificuldade que viria, o que seria o cristianismo nascente na Terra, como crianças espirituais, alegres, planejavam como eles iam fazer, né? Para divulgar as lições evangélicas na Terra. Mateus, que era letrado, dizia que escreveria epístolas para toda a terra conhecida. Pedro dizia que ia pregar em Cesareia de Filipe. E João talvez dissesse que ia pregar em Atenas. Cada um dizia, cada um contava, né? E naqueles devaneios de crianças espirituais, que eles ainda eram, para daqui a pouco, após o episódio do Gólgota, levantar-se como gigantes na divulgação do cristianismo, né? Jesus olha para eles e quer dar ainda mais uma lição acerca de como divulgar, como evangelizar, acima de tudo, como viver, né? Que evangelizar é viver. Nos ensina Francisco de Assis, o próprio João Evangelista reencarnado, né? Jesus, então, naquele momento em que os discípulos falavam como eles iam divulgar, como eles iam fazer, Jesus calmamente nos ensina, irmão X, pega um balde, pega uma bacia, posta no braço um pano simples e começa, principiando por Pedro, a lavar-lhe os pés, né? Vai lavar os pés dos discípulos. E aí, Pedro, naquele momento, até aparentemente recusa aquilo. Como assim o mestre quer lavar meus pés? E Jesus insiste com ele que ele deixasse ele lavar os pés, para que ele tivesse com ele, ou seja, que ele aprendesse com ele da lição da humildade que estava nele, né? E que ele trazia. E aí os discípulos estão estarrecidos diante da cena, pois o próprio Messias lavava-lhes os pés. Aí Jesus ensina, aquele que quiser ser o maior na terra, sirva aos demais. André Luiz encerra o capítulo 8 de Sol nas Almas dizendo isso. Na lição imorredora, inesquecível do nosso mestre. Aquele que quiser ser o maior na terra, seja o serviçal de todos os outros. Pessoal, que essa seja a lição que vai ficar para nós nessa noite, a lição da humildade. Ao contrário do que possa esperar o mundo, que o mundo ilusório nos apregoa, o maior é o que serve a todos, que busca servir sempre e mais, que busca servir incansavelmente, que busca servir e passar, anônimo, sem ser reconhecido. André Luiz fala isso, que não busca reconhecimento nenhum, nem do nome, nem do rosto, nem do tipo de pagamento, como espíritas falando só para nós. Às vezes a gente fala assim, na tarefa espírita não podemos ser pagos, não devemos ser pagos de forma alguma. Não é só com recurso material. Não devemos querer reconhecimento, o nome, a fama, o título, nada disso. Serve e passa anonimamente. Esse o verdadeiro aprendiz de Jesus. É difícil, né, pessoal? Nós vamos conseguir caminhando, fazendo 1 hora por dia, 2 horas por dia, na medida das nossas capacidades, cada vez mais e sempre e tanto e mais. Pessoal, que Jesus, nosso maior amigo, nos ajude a vencermos a nós mesmos, a jogarmos luz no lado sombrio do nosso coração e aprendermos com Ele a lição da humildade e aí todas as outras lições que Ele nos traz, dia a dia, uma a uma, para vencermos a montanha de dificuldades que nós mesmos colocamos nos nossos caminhos. E ao superarmos as montanhas de dificuldades, falaremos para elas um dia, passa daqui para lá, e os caminhos se abrirão, cada vez mais amplos e belos e floridos para nós. Que possamos com Jesus, por Jesus, cada vez mais aprendermos a sermos semeadores, a jogarmos a semente a partir da nossa vivência na terra. No dia de hoje, por 1 hora que seja, a semente da humildade. Que Jesus nos ajude, nos proteja e nos guarde. Hoje, pessoal, também amanhã. Hoje, quando o dia se faz mais difícil, quando a noite se faz mais escura muitas vezes em nossas vidas, que Ele nos sustente hoje, também amanhã e sempre. Obrigada.